Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. A você que me assiste, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a todos da sua casa. Muita luz para você e muita luz para todos da sua casa. Pastor Denison Souza aqui falando do Ministério Deus Vivo. E hoje é sexta-feira. Sexta-feira forte, na libertação total, no propósito. Qual é o propósito? O propósito é ascensão. Hoje começa o mais novo propósito de oração e de santo jejum do Ministério Denison Souza, do Ministério Deus Vivo. Propósito de oração e de santo jejum, a ascensão. A ascensão. A palavra ascensão quer dizer exaltação, elevação. Elevação. Está escrito em Atos dos Apóstolos capítulo 1. Está escrito o seguinte: Jesus Cristo estava no alto de um monte, e esse monte era o Monte das Oliveiras. E a palavra nos fala que havia cerca de 500 testemunhas no alto do Monte das Oliveiras com Jesus Cristo. E a palavra nos fala que Jesus Cristo ele deu as últimas instruções aos seus discípulos. Jesus Cristo ele chegou aos discípulos, chegou àquelas pessoas que estavam ali reunidas com ele no alto do Monte das Oliveiras. Jesus Cristo ele disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí Jesus Cristo ele disse mais, né? Ele disse: ide pregai o evangelho a toda criatura, fazeis discípulos em meu nome. E este evangelho que eu vos anunciei será pregado a todas as nações. E após ser anunciado, pregado a todas as nações, então virá, após isso, o quê? Virá o quê? Virá o fim. Então Jesus Cristo ele deu essas instruções aos discípulos. Jesus Cristo chegou aos discípulos e disse: fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí nos diz a palavra que Jesus Cristo, após ter dado as instruções aos discípulos, essas instruções aos discípulos, as testemunhas que estavam ali naquele monte, no Monte das Oliveiras, a palavra nos fala que Jesus Cristo ele começou a subir aos céus, ele começou a se elevar. Jesus Cristo ele começou a se elevar. Jesus Cristo ele começou, né, a se elevar, E a palavra nos fala que enquanto Jesus Cristo ele subia aos céus, aquelas testemunhas, que eram cerca de 500 pessoas, elas ficaram ali observando, olhando, ficaram com seus olhos fixados nos céus. E aí de repente apareceu dois homens, dois varões de branco, que no caso ali eram anjos. Apareceram dois anjos aos discípulos, a multidão que estava ali olhando Jesus subir aos céus. E aqueles anjos chegaram dizendo: varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus, hein? Por que vocês estão olhando para os céus? Vocês estão olhando para os céus por quê? Por que razão vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus, dos quais vocês estão vendo subir aos céus, é o mesmo que o vereis retornar. Assim como vedes Jesus, a este Jesus, subir, o vereis retornar. Então Jesus ele ascendeu aos céus, e a palavra ascender ou ascensão significa elevação, exaltação.
E a palavra nos fala que Jesus Cristo, ele se assentou à direita do Pai, e que nesse momento ele se encontra diante do Pai, à direita do Pai, e que ele intercede por nós. Então Jesus Cristo, ele subiu aos céus, ele foi exaltado acima das estrelas, e ele se encontra hoje à direita do Pai, e ele intercede por nós. Existe um judeu de carne e ossos, mas aí não é carne e ossos como o nosso corpo, não. Jesus Cristo, ele está com um corpo glorificado. Jesus Cristo, ele está com um corpo glorificado, e quando ele vier para buscar os seus, ele irá transformar os corpos dos que são dele, dos que são do seu povo, irão transformar os corpos dos que são dele com um corpo glorificado. Fará com que as pessoas do seu povo venham ter um corpo semelhante ao dele, um corpo de glória. E aí a palavra nos fala, o apóstolo Paulo, né, que foi perseguidor da igreja, de perseguidor passou a ser perseguido ao se converter. E Jesus Cristo, ele disse: perseguiram a mim, perseguirão a vós. E o apóstolo Paulo, de perseguido passou a ser, de perseguidor passou a ser perseguido. O apóstolo Paulo, ele disse assim, em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo, ele fala: e subiu aos céus, e levando consigo, e subindo às alturas, levou consigo o cativeiro, e deu dons. Deu o quê? Deu dons. E deu dons aos homens. A palavra dom significa presente. Presente. E aí alguém pode dizer, alguém que já é da fé, alguém que já é cristão, alguém pode dizer: ah, pastor, mas esses dons os dons espirituais, não é não? Sim, também. Trata-se dos dons espirituais, mas não só apenas dos dons espirituais, porque a palavra dom significa presente. Então, quando o apóstolo Paulo, ele fala assim: e subindo às alturas, levou consigo o cativeiro, ou seja, levou consigo as enfermidades, levou consigo as mazelas, os sofrimentos, a depressão, a angústia, a ansiedade, o medo, a miséria, o desejo de suicídio. E subindo às alturas, levou consigo o cativeiro e deu dons aos homens. E a palavra dom quer dizer presente. E deu dons, deu presentes aos homens, presenteou os homens com os dons espirituais, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, dom de línguas, interpretação de línguas, dom de profecia, dons de curas, dom de discernimento de espíritos, dom de operação de sinais e maravilhas, dom da fé. É fato, o Senhor, ele nos deu dons, ele derramou sobre a sua igreja e tem derramado sobre os seus dons, dons espirituais. Mas não se resume a isso. Quando fala de dom, está falando também de quê? De plena saúde, saúde perfeita, saúde para a carne, para os ossos, para o sangue, paz e alegria para a alma. Então, hoje nós começamos o mais novo propósito de oração, ascensão, o propósito da ascensão. E ele, subindo às alturas, levou consigo o cativeiro e deu presentes, ele presenteou o homem. A palavra diz
que pelas suas pisaduras fomos sarados. Não é que seremos sarados. Então é um direito daquele que se encontra doente tomar posse o quê? De saúde. Aquele que está em depressão, está com depressão, com angústia, com ansiedade, com medo, é direito. É direito de quem crê em Jesus Cristo receber paz, receber alegria. É direito da pessoa que crê em Jesus Cristo ter uma vida feliz no casamento. A palavra diz, né, é melhor serem dois do que um. E o que Deus uniu, não separe o homem. E Jesus Cristo, como o próprio Deus encarnado, ele quer que o homem seja feliz, quer que a mulher seja feliz. A palavra diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Então, quando fala que ele levou o cativeiro e deu dons aos homens, a palavra dom, como eu já te expliquei, dom significa presente. A palavra diz, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, é direito nosso, é nossa herança. Termos o quê? Termos os presentes. O Senhor, ele tem presentes para você. Presentes. Quem não gosta de ganhar um presente? É verdade ou não é? Quem não gosta de ser presenteado? Não só no dia do seu aniversário, mas em qualquer data. Inclusive, ser presenteado em um momento inesperado. A palavra, por exemplo, diz lá em Atos capítulo 2, que eles estavam reunidos e de repente ouviu-se um som de um vento veemente e impetuoso. Ouviu-se um som de um vento veemente e impetuoso. E o vento, né, no caso, diz a palavra que após se ouvir o som de um vento veemente e impetuoso, todos foram cheios do Espírito. O Espírito Santo repousou sobre todos. Todos ali começaram a falar em línguas, né, línguas daqui da terra, idiomas daqui da terra, idiomas dos quais muitos nem sequer sabiam falar, ou nem sabiam falar, mas o Espírito Santo os dotou, os capacitou, a ponto de eles puderam ali falar em outros idiomas. Então Jesus, ele veio para nos dar dons espirituais, mas ele veio também para nos conceder muito mais do que dons. Não adianta a pessoa ela falar em línguas, a pessoa ser usada com profecia, não adianta a pessoa ela ter os dons espirituais, mas não ter paz, não ter alegria, vive perturbada, vive, angustiada. Existem pessoas assim, infelizmente, é uma realidade. Existem pessoas que elas até têm os dons, mas falta a elas o quê? Falta a elas a paz. Cadê a paz? Jesus não disse, a paz que eu vou lá dou, o mundo não pode dar? Pessoa profetiza, pessoa fala em línguas, mas vive atribulada, vive, uma vida miserável, mendigando o pão. Lembrando que uma coisa é a pessoa passar por uma situação de dificuldade, de escassez. Outra coisa é a pessoa permanecer, e Deus não quer que a pessoa permaneça. Permaneça endividada, permaneça não tendo a quem lhe peça para que lhe empreste. Deus não quer. Deus quer presentear o ser humano. E falando em presentear, o Espírito Santo me fez lembrar aqui agora. Jesus Cristo, ele disse: eu vim para que tenhas vida e vida de verdade, vida com abundância. Então você que está me assistindo, hoje nós estamos dando início a esse propósito. Acho que é desde 2019 que eu faço esse propósito, ou desde 2018, sempre nesse período, né, do mês de junho.
A Páscoa foi em abril, sempre é mês de abril normalmente. E depois de 40 dias pós a Páscoa, vem o dia de Pentecostes, né? Vem Pentecostes. Jesus, após ter ressuscitado, ele ficou 40 dias na terra. E após os 40 dias, ele ascendeu aos céus. E aí, 10 dias depois, após Jesus Cristo ter ascendido aos céus, nos diz a palavra que o Espírito Santo, de maneira repentina e de repente, que é assim que Deus faz. Deus faz de maneira repentina, de maneira, sabe, de uma maneira inesperada. De uma maneira inesperada. E aí o Espírito Santo já está usando os meus lábios para te falar. Vou eu fazer algo inesperado na sua vida. Você que está esperando em Deus, Deus está usando os meus lábios, a minha boca. Estou eu preparando algo que vai te surpreender, diz o Senhor. Te surpreender. Você que está aí perseverando em Deus em oração, até mesmo em jejum, Deus ele vai honrar a sua fé. E se você já está aí em oração em jejum, já aproveita aí o embalo, entra nesse propósito conosco. Glória a Deus. Eu vou estar falando um pouquinho mais, aliás, eu já falei bastante, né? Sobre a questão do propósito. O propósito começa hoje, dia 16 de junho, vai até o dia 28 de julho. São 7 sexta-feiras, onde nós estaremos clamando a Deus para que Ele venha nos presentear. Jesus Cristo, Ele disse, se vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo e tudo mais que a Ele lhe pedir. Então, se nós que somos maus, Jesus fala que nós somos maus. Nós somos maus, nós não somos salvos pela nossa justiça, pela justiça própria nossa, pela nossa própria justiça. Como diz o apóstolo Paulo, né? Isso não vem de obras. Não vem de obras para que vocês não venham se vangloriar. A salvação não vem de obras para que não venhamos nos vangloriar. Mas a salvação vem pela graça, pelo favor imerecido. Quando nós fazemos uma boa ação, é o próprio Espírito Santo que nos impele. É o próprio Espírito Santo que, sabe, nos convence. Lembra? Jesus, ele disse que o Espírito Santo, quando viesse, convenceria do pecado, da justiça, do juízo. Então o Espírito Santo, ele nos convence. O Espírito Santo, ele nos impele a fazer boas ações. Então não é por mérito nosso que somos salvos. Então Jesus, ele fala que nós somos maus. Nós não somos bons. Nós somos maus. Nós somos maus. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 8. E viu Deus que a maldade do homem era desde a sua meninice. Meninice significa desde a infância. Meninice seria a idade ali entre 6 e 8 anos de idade. Então a palavra fala que Deus ele olhou para a terra e viu que a maldade do ser humano era desde a sua idade entre 6 e 8 anos, entre 5 e 8 anos, né? Que até os 5, 6 anos a criança ainda pode ser considerada, vamos dizer assim, inocente. Mas depois, né, a criança começa a falar palavrões, apesar que tem criança que com menos de 5 anos até fala, por mau exemplo de adultos, que deveriam dar exemplo, mas não dão. Mas a palavra diz que nós somos maus. Somos maus, que a nossa justiça é como o trapo da imundícia. E aí Jesus ele fala, se vós que sois maus, vocês buscam dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. A primeira coisa que precisamos receber do Senhor, o Espírito Santo. É o Espírito Santo, porque quando você tem o Espírito Santo, você vence tudo. Até aquilo que te falta, você não sente falta, porque o Senhor faz você não só sentir paz, mas você tem paz. Existe uma grande diferença entre sentir e ter. Sentir é uma coisa, ter é outra. É a mesma coisa. Uma coisa é o Espírito Santo vir sobre a pessoa, outra coisa é o Espírito Santo fazer morada.
No Velho Testamento, o Espírito Santo, na Velha Aliança, antes de Jesus Cristo vir, antes do Espírito Santo vir, o Espírito da promessa, o Espírito Santo no Velho Testamento, sobre homens e mulheres da Bíblia, o Espírito Santo ele só vinha para visitar, o Espírito Santo vinha sobre a pessoa. Deus vinha e visitava, Deus visitava. Mas hoje em dia, após o dia de Pentecostes, após o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o Espírito Santo ele não vem para visitar, ele vem para morar, para residir. E Jesus ele fala, né? Jesus Cristo ele diz: E Deus, o Pai, não vos dará o Espírito Santo? E todas as demais coisas que a ele lhe pedir? Olha só o detalhe. Jesus ele fala, né? E Deus não dará, e Deus, o Pai, não vos dará o Espírito Santo, não dará o Espírito Santo, e todas as demais coisas que a ele lhe pedir? Jesus ele falou em Mateus 6,33, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então a primeira coisa que você tem que pedir é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é pedir pela tua vida espiritual. Hoje é a primeira live desse propósito. Estamos dando início a esse novo propósito da ascensão. E Deus ele está falando contigo por meio dessa palavra. Eu já estou ministrando a palavra praticamente. O Espírito Santo está tomando aqui os meus lábios, tomou os meus lábios para falar esta palavra ao teu coração. Quando você prioriza a tua vida espiritual, as demais coisas, no tempo oportuno, lhe são acrescentadas. Até aquilo que te falta, você não sente falta. Você está compreendendo essa palavra? Até aquilo que te falta, o Senhor faz com que você consiga suportar o tempo de deserto, o tempo de vale. Então essa é a palavra do Senhor pro teu e pro meu coração. Glória a Deus. Pega aí a garrafa com água, pega o azeite, pega peças de roupa, toalha de rosto, toalha de banho, currículos, carteira de trabalho, fronha do travesseiro, pega aí chave de casa, chave do carro, chave da moto, e nós vamos consagrar todos esses elementos, tá bom? Você que tem aí causa na justiça, pega aí os papéis também, com os números de processo. Nós vamos apresentar a Deus, nós vamos consagrar ao Senhor. Deixa eu só fazer aqui um comentário aqui. Eu tive uma dificuldade tamanha para chegar aqui no monte. Hoje o diabo, aliás, já essa semana já, desde quando eu anunciei que eu ia começar um novo propósito, que o diabo tem usado os seus cavalos, o diabo tem feito com que haja situações para... O bicho atrapalha, né? Me deram um chute, mas não foi chute assim, que chegou ao ponto de me machucar não, mas me deram um chute, aí foi sem querer. Foi na condução, vindo pra cá. O cachorro quase avançou em mim, passei do ponto, da onde deveria descer, pra vir pra cá pro monte. Pessoas me olhando assim de uma maneira, olhando assim, né? Olhando assim com um olhar, aquele olhar, né? Mal encarado, com aquela cara de mal encarado, né? Com aquele olhar. E aí quem é espiritual, que é o meu caso, a palavra diz que quem é espiritual consegue discernir todas as coisas. Então pude perceber que era o diabo por detrás do olhar de certas pessoas. Eu pude perceber nas circunstâncias que era o diabo. O diabo o quê? O diabo querendo me travar, o diabo querendo me impedir de chegar aqui no monte. De impedir. Eu fiz uma oração a Deus para que Deus cessasse a chuva. E aí Deus me atendeu. Não está chovendo nesse momento e nem vai chover. Tenho certeza que o Senhor ele vai fazer com que os céus fiquem cerrados, né?
fazer com que não caia nenhuma gota aqui. Mas tive muita dificuldade para chegar aqui no monte, muita. Mas eu tenho uma boa notícia. Tenho uma boa notícia. Você que é do Rio de Janeiro, que me acompanha, você que é do Rio de Janeiro, mais precisamente do bairro de Irajá, do bairro de Vicente de Carvalho, Engenho da Rainha, Pilares, Piedade, Abolição também aqui próximo, né? Temos também Pavuna, temos Acari, Penha, Vila da Penha, tem um pessoal de Rocha Miranda aqui perto, Madureira, ou seja, Irajá e bairros vizinhos, ou melhor, Irajá, bairros vizinhos, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, Baixada, ou seja, todo o Grande Rio, todos que moram na região metropolitana do Rio e que acompanham o meu ministério aqui pela rede social. A boa notícia que eu tenho para dar é que em breve, ainda essa semana, eu creio que essa semana, estarei voltando aqui com os cultos na subida do monte aqui do Escada de Jacó aqui em Irajá. Então você que acompanha o meu ministério, que está aqui do Rio de Janeiro, que talvez não me conheça pessoalmente, assim que eu tiver a confirmação do dia, ou quarta ou quinta-feira, eu fazia as quintas, ou quarta ou quinta-feira, eu vou ter a confirmação. Acredito que talvez ainda hoje eu ainda tenha essa confirmação para quinta, ou para quarta ou para quinta. E assim que eu tiver a confirmação, eu aviso a todos que me acompanham aqui do Rio de Janeiro para comparecer. Eu vou chegar e vou falar, ó, vai ser quarta, ó, vai ser quinta, tá bom? Então assim que eu tiver a confirmação, eu aviso a todos do Rio de Janeiro que acompanham o meu ministério. Glória a Deus. Pois bem, vamos nos unir pela fé nesse momento? Já preparou aí a garrafa com água, toalha de rosto, toalha de banho, currículos, carteira de trabalho, fone do travesseiro? Preparou tudo? Então vamos nesse momento nos unir pela fé. É o momento de nós invocarmos ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Vamos nesse momento realizar o primeiro clamor ao Deus vivo, nesse novo propósito de oração, propósito da ascensão. Depois eu entro mais em detalhes, venho explicando como fazer esse propósito, em nome de Jesus. Mas vamos para a intercessão, vamos para a oração nesse momento. Permaneça no vídeo, permaneça na live. Vamos lá. Vamos nesse momento determinar. A palavra diz: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em seus caminhos. Nós vamos determinar nessa hora, meu Pai. Vamos determinar nesse instante. Vamos nos unir pela fé. Se possível, curva a sua cabeça, feche seus olhos. E tudo aquilo que eu falar diante de Deus, ao teu respeito, a respeito dos da sua casa, você estando em concordância, você estando de acordo, você vai dizer amém, assim seja, eu tomo posse, eu recebo. Pois bem, vamos nos unir pela fé nesse momento. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, meu Pai, eu me encontro aqui no alto desse monte. E eu quero, meu Deus, na qualidade de profeta, como homem de Deus, eu quero profetizar. Eu quero profetizar, porque o Senhor me chamou para profetizar. Aliás, o profetizar não é só para pastores. Profetizar é para quem crê. O Senhor falou com Ezequiel. Ezequiel profetiza sobre os ossos secos, e os ossos secos viverão. Profetizar é para quem crê. Profetizar é para quem acredita na palavra do Senhor. Meu Deus, eu quero nesse momento, como eu já disse, como profeta, como teu enviado, como teu mensageiro, eu quero, meu Pai, profetizar, eu quero determinar, eu quero, meu Deus, ver o teu poder se manifestar na vida dessa mulher. Eu quero ver o poder do Senhor se manifestar na vida desse homem, na vida dos da casa desta mulher, dos da casa deste homem. Por isso, meu Pai, unidos pela fé, nós queremos, meu Deus, que o Senhor venha exaltar. Hoje é o primeiro dia do propósito, da ascensão. E ascensão significa elevação, exaltação. E talvez essa pessoa esteja, meu Pai, vivendo uma situação
de abatimento, ela está sendo abatida por esse problema que ela está enfrentando. Ela se encontra abatida, ela se encontra fraca, ela se encontra desanimada, ela se encontra sem forças, ela se encontra sem esperança. Mas o Senhor é aquele que renova. O Senhor renova as esperanças. O Senhor faz com que nós venhamos voltar a ter esperança. Está escrito na sua palavra. Está escrito na sua palavra, meu Deus, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então eu te peço nesse momento, age com misericórdia, age com bondade nessa hora, meu Pai, realizando o que essa mulher precisa, realizando o que esse homem precisa, fazendo com que o teu nome seja glorificado. O teu Filho Jesus Cristo, ele sofreu, ele padeceu, mas ele foi exaltado. Ele está acima das estrelas, ele se encontra nas alturas, e a tua palavra diz que ele intercede por nós. Aí na glória o teu Filho Jesus Cristo intercede por nós, e aqui na terra nós temos o Espírito Santo que intercede por nós, que ora por nós, porque a tua palavra diz que nós nem sequer sabemos como orar. Então, meu Deus, aquilo que eu não estou falando a respeito dessa pessoa, o que ela não está falando a respeito dela mesma e dos da sua casa, que o Espírito do Senhor venha acrescentar, que o Espírito do Senhor venha falar por nós, falar por esse homem, falar por essa mulher, falar pelos da sua casa. Há um intercessor nos céus, mas há um intercessor aqui na terra. Nos céus o teu Filho Jesus Cristo, e aqui na terra o teu Espírito Santo, e também os teus mensageiros, os teus profetas, os teus atalaias, os pastores que foram levantados pelo Senhor, que são segundo o teu coração. Então, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, age nessa hora, age na vida profissional, age na vida financeira, age, meu Deus, nesse momento exalta, eleva a saúde dessa mulher, eleve a saúde desse homem, eleva a saúde do filho, da filha, do pai, da mãe, daquela pessoa que está lá no hospital, que está lá no leito. Toca, meu Pai, toca na carne, toca no sangue, toca nos ossos, destrói o vírus, destrói a bactéria, faz o teu nome ser glorificado nessa hora, meu Pai. Importa que o teu nome seja glorificado, importa que o teu nome seja exaltado, através do milagre que essa pessoa precisa para o casamento, para a sua vida amorosa. Esse que está solteiro, essa que está solteira, esse que está viúvo, viúva, esse que está, meu Pai, divorciado, divorciada. Faz essa pessoa, meu Pai, ser elevada pelo Senhor, faz essa pessoa ser presenteada pelo Senhor. O Senhor levou o cativeiro, o Senhor levou o sofrimento, o Senhor levou a dor. Mas para isso é necessário, meu Pai, que essa mulher tome posse, é necessário que esse homem tome posse, é necessário que nós venhamos tomar posse do que Jesus Cristo conquistou na cruz, pois ele disse: está consumado. Então, meu Pai, tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz, a paz, a alegria, a paz e a alegria que o mundo não pode nos dar, a perfeita saúde para os ossos, para a carne, para o sangue. Ah, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, derrama agora o teu Espírito, derrama o teu Espírito sobre a vida espiritual dessa mulher, sobre a vida espiritual desse homem. Aviva a tua obra no decorrer dos anos na vida dessa mulher, na vida desse homem. Não deixa essa pessoa se desviar, não, meu Pai. Não deixa essa pessoa, meu Pai, voltar para o mundo. Não deixa essa pessoa voltar para a bebedice. Não deixa essa pessoa voltar para a prostituição. E quem está na prostituição e quem está na bebedice, liberta agora. Leva o cativeiro dessa pessoa. Leva o cativeiro, leva o sofrimento, leva a dor. Leva a dor sim da depressão, essa angústia, essa ansiedade, esse medo. Leva, remove agora, meu Pai. Remove nesse momento agora todo o sofrimento, toda a dor, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que o inimigo plantou, tudo aquilo que o inimigo colocou, meu Pai. Que o Senhor venha remover agora. Está escrito na Sua palavra que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então desfaça as obras do diabo, desfaça as obras do mal nessa hora e faz o teu nome ser glorificado, faz o teu nome ser exaltado, faz o teu nome ser, meu Pai, glorificado através do testemunho de fé e de milagre que essa mulher vai dar, que esse homem vai dar. Não ao meu nome, não ao nosso nome, Senhor,
mas ao teu nome daremos glória. Então, meu Deus, eu vou usar de autoridade nessa hora, porque o Senhor falou através do teu Filho Jesus Cristo. Está escrito: estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão o mal, em meu nome expulsarão os demônios. Então vou usar de autoridade agora. Coloca a virtude, meu Deus. Coloca a virtude, coloca unção. Coloca a virtude, coloca unção, coloca poder nas minhas mãos, meu Pai. Que quando, meu Pai, eu determinar, que quando eu determinar sobre a vida dessa mulher, que quando eu determinar sobre a vida desse homem, que quando eu determinar sobre a vida do familiar dessa pessoa, que o teu poder, meu Pai, penetre, permeie, que o teu poder alcance a esta pessoa e os da sua casa. Coloca a virtude, coloca poder agora na minha mão. Eu digo agora que todos os espíritos malignos, que todos os espíritos das trevas, que todos os espíritos maus que receberam ordem de Satanás para destruir a vida desse homem, para destruir a vida dessa mulher, para destruir a vida, sim, do seu familiar, do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe. Eu digo agora, sejam atraídos agora para a mão poderosa do Deus vivo. Sejam esmagados e sejam queimados pelo fogo do Deus vivo. Queima, Senhor Jesus. Queima agora, queima a doença. Queima o espírito de enfermidade, o espírito de inveja, o espírito do atraso, o espírito de miséria, o espírito de briga, de contenda, de discórdia, de separação, espírito de olho grande, espírito de frieza, espírito de depressão. Que todos os espíritos das trevas sejam queimados pelo fogo do Deus vivo e sejam lançados no abismo, nas trevas exteriores, em nome do Senhor Jesus. E que no lugar, meu Pai, dos espíritos maus, que haja, meu Pai, o Espírito do Senhor. Onde há o Espírito da sua liberdade, onde há o Espírito do sua saúde, a perfeita saúde. Então eu vou profetizar agora a plenitude de Deus sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher e sobre todos da sua casa. Receba cura, libertação, avivamento, prosperidade, restauração, paz, alegria e salvação. Em nome de Jesus, ligado na terra, ligado nos céus, para a glória de Deus Pai, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Vamos nesse momento apresentar os elementos. Glória a Deus. Já é um novo dia, aqui no ao vivo, 00:01. Vamos lá. As cadeias foram quebradas. Deus vai quebrar mais cadeias agora. Porque nós vamos consagrar a água, o azeite, as peças de roupa, chave de casa, chave do carro, chave da moto, currículos, enfim. O poder de Deus vai se manifestar. Meu Deus, abençoa a água dessa mulher, abençoa a água desse homem, abençoa, meu Deus, as peças de roupa, o azeite, ou se não o óleo no lugar do azeite. Abençoa, meu Deus, todos os pertences dessa pessoa. Chave de casa, chave do carro, chave da moto, currículos, carteira de trabalho, números de processos que se encontram na justiça. Abençoa tudo que essa pessoa está consagrando, apresentando ao Senhor. Faz o teu poder se manifestar, como se manifestou através de lenços e aventais do apóstolo Paulo. Que demônios sejam expelidos e pessoas sejam curadas. Então assim, meu Deus, nós consagramos ao Senhor e já cremos pela fé. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que sejam todos abençoados, todos os teus pertences. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Vamos beber da água. Tudo é feito pela fé, pela fé. Se creres, verás a glória de Deus. Deixa eu abrir aqui a garrafa com água. Vamos lá. Vamos dar 3 goles, primeiramente em nome do Pai. Em nome do Filho. Em o nome do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade perfeita na vida do ser humano. Respira bem fundo, vamos lá. Enche aí bem o pulmão, respira fundo. Mais uma vez, respira bem fundo, enche bem o pulmão. Vamos lá. Terceira e última, enche bem o pulmão com a glória de Deus. Enche. Isso, glória a Deus. Agora os outros pertences, meu Deus, né? Já foi apresentado, né? Os outros pertences, já consagramos. Agora a mão direita, segura o celular com a mão esquerda. E com a mão direita, estende a sua mão direita em direção à minha mão. Vamos lá. Estenda a sua mão direita em direção à minha mão direita. A direita representa o poder de Deus. A luta tá grande. Eu tô sentindo aqui que a luta tá grande. Grande é a luta. Grande tá sendo a peleja e a batalha. Mas Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, o reino dos céus, o reino de Deus, nos garante o milagre, a bênção, a vitória. Grande é a luta, mas também grande é a vitória. Estende a sua mão em direção à minha mão direita. Isso. Fala com Deus. Você vai repetir as palavras que eu vou falar. Eu falo e você repete em seguida. Repita assim, ó. Fale. Fale as palavras que eu vou declarar agora. Repita. Meu Deus e meu Pai. Coloca virtude. E coloca poder na minha mão direita. E que quando, meu Pai, eu colocar a minha mão sobre o alto da minha cabeça, que não seja mais a minha mão, mas que seja a mão do Senhor, para me curar, para me libertar, para me restaurar, para me dar paz, para me dar alegria, para abençoar os da minha casa, pois eu represento os da minha casa. Então abençoa, meu Pai, a minha mão direita. Coloca virtude, coloca poder. Faz a tua palavra se cumprir, da qual diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então vou colocar a minha mão sobre o alto da minha cabeça, e que quando eu colocar, que seja a tua mão, para me libertar de todo mal, tanto a mim, como também os da minha casa. Então eu consagro ao Senhor a minha mão direita, e já creio pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Coloca a sua mão direita sobre o alto da cabeça, como se você quisesse segurar a sua mão,
E você vai declarar com toda a sua fé. Não pode haver dúvida. Em nenhum momento pode haver dúvida. Nas palavras que você for pronunciar tem que haver convicção, inteira certeza. Como está escrito, com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Então você vai crer com todo o seu coração e vai confessar com a sua boca o teu milagre, a tua bênção, a tua vitória. Você vai dar uma ordem e você vai crer que de fato você vai estar livre. Você e os da sua casa, você vai crer que você vai estar livre de todos os males, de toda ação maligna, de toda influência maligna. Então, com a mão sobre o alto da sua cabeça, repita as palavras que eu vou dizer agora. Que todo mal no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, nos meus caminhos e na vida dos da minha casa, que todo mal, em o nome do Senhor Jesus Cristo, joga a mão para o alto e diga: sai! Vá para o abismo, para as trevas exteriores e nunca mais volte para nenhuma área da minha vida. Nunca mais volte para a vida dos da minha casa. Em nome de Jesus. Coloca a mão sobre a cabeça novamente e faça a seguinte declaração com muita fé, sem duvidar. Repita as palavras que eu vou dizer agora. Repita, com fé, com muita fé. Repita. Que haja luz sobre o meu espírito. Que haja paz e alegria sobre a minha alma. E que haja perfeita saúde sobre o meu corpo, sobre os meus ossos, sobre a minha carne, sobre o meu sangue, sobre a minha vida e sobre todos da minha casa. Que haja vida abundante que Jesus Cristo prometeu aos que nele crê. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Respira mais uma vez aí, respira fundo aí, ó. Isso. Se sinta aliviado, aliviada. Receba a paz. Receba a paz. A paz que o mundo não pode lhe dar. Receba a alegria. Receba o descanso do Senhor no seu coração. Você que estava aflito, aflita, ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então fique em paz. Receba a paz. Receba o descanso do Senhor no seu coração. Que o Espírito de Deus se aposse de você. Que você não se conforme com esse mundo. Como está escrito, renovai o vosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas renovai o vosso entendimento, para que conheçais a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que você tenha a sua mente, venha ter a sua mente transformada pelo Espírito Santo. E que o Espírito de Deus se aposse de você a partir de hoje. Que o Espírito de Deus faça de ti uma nova criatura. Uma nova criatura. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, você que já se sente curado, curada, já se sente restaurado, restaurada, né? Liberto, liberta. Pastor, eu cheguei muito mal, cheguei muito para baixo, cheguei, sabe, com uma angústia no peito, sabe, com uma depressão, agora me sinto aliviado, já me sinto liberto, liberta. Deixa aí nos comentários em louvor a Deus. Não em louvor ao meu nome, não em louvor ao teu nome, mas em louvor a Deus. Em louvor a Deus. Deixa aí nos comentários aí o seu testemunho de fé.
Tá bom? Deixa aí nos comentários. Pois bem, eu vou estar terminando, são 00:12 no ao vivo. Você que está me assistindo pelo YouTube, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de quando eu postar vídeos aqui pelo canal do YouTube, né? Aqui pelo YouTube. Deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, que é importante você curtir o vídeo para que a plataforma entenda que é um vídeo relevante. E aí assim eles vão recomendar esse vídeo para que outras pessoas assistam. Você que está pelo Facebook, se você não me segue, tem a opção de você me seguir, tá ok? Me segue, ative aí o sininho, tá bom? E é isso, eu vou estar terminando, mas sempre antes de terminar a live, né, com o nosso encontro online, né, com o nosso encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus vivo, eu sempre oro pelos semeadores do Deus vivo. Então eu quero orar pelos semeadores. Eu falei que eu ia falar sobre o propósito. Deixa eu falar aqui rapidamente sobre o propósito. Pega uma folha de papel em branco, escreve na primeira linha ascensão. Abaixo da palavra ascensão, escreva o seu nome por completo. E abaixo do seu nome você vai escrever tudo aquilo que você quer que Deus venha remover da sua vida. Tá? Você vai escrever todos os seus problemas. No caso, você vai escrever tudo aquilo que tem sido motivo pelo qual você se encontra aí abatido, abatida. Pastor, tal situação está me abatendo. Pastor, né, que nem eu falo para as pessoas no WhatsApp. Eu falo, não precisa entrar em detalhes sobre o teu problema não. Eu sei que você está me contando para se desabafar e tudo mais. Mas faz o seguinte, tudo isso aí que você acabou de me contar, escreve na folha de papel. Escreve numa folha de papel. E após escrever na folha de papel, você vai colocar debaixo do teu joelho essa folha, orando de manhã e orando à noite. É assim que eu, né, tenho ensinado as pessoas, tenho explicado às pessoas como fazer propósitos aqui pelo ministério. Então, nesse novo propósito também não é diferente. Pega uma folha de papel em branco, escreva a palavra ascensão. Abaixo da palavra ascensão, escreva o seu nome por completo, também o nome dos seus familiares. E abaixo do seu nome, do nome dos seus familiares, você vai escrever todos os problemas. Todos os problemas pelos quais você quer que Deus venha remover da sua vida, né? Você pode escrever também tudo aquilo que você quer receber do Senhor, né? Tudo aquilo que você, pelo qual quer ser presenteado pelo Senhor. Então você vai escrever, Senhor, eu quero ser presenteado pelo Senhor nisso. Enfim, você vai escrever com as suas palavras, né? Você vai usar da sua criatividade, aquilo que você tiver em mente, você vai escrever na folha de papel. Depois de você escrever a folha de papel, você vai pegar a folha de papel e vai colocar debaixo do seu joelho e vai orar a Deus pela manhã assim que acordar e à noite antes de você dormir. Além de você fazer isso, você vai fazer o seguinte, você vai jejuar 3 vezes por semana. Você pode? Se você não pode, tudo bem, mas busque fazer isso. Jejua segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta, tá bom? O jejum, período mínimo, 6 horas. Período máximo, 12 horas, tá bom? Ah, pastor, eu não posso porque eu tomo medicamentos. Então faz o jejum que nem de Daniel. Daniel, ele se alimentou de verdura, né, de legumes, de frutas, de água. Você pode fazer assim, entendeu? Abra mão de algo que você vê que dá para você abrir mão, entendeu? Tem gente que entende que jejum é jejum total. Não, existem vários tipos de jejum. É abstinência, é se abster de algo que o teu corpo possa sentir, né? O teu corpo precisa sentir também a falta daquilo que você está abrindo mão. Isso é jejum. Então faz isso, tá bom? Jejua 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, porque Jesus ele disse que há castas de demônios que só se vence através de jejum e de oração. Existem problemas que a pessoa está enfrentando, que é uma casta. Por isso que ela não consegue vencer só na oração, só cantando louvores, só batendo palma e indo à igreja. Não. Tem situação que para vencer tem que acrescentar o jejum. Junto com a oração, junto com a leitura da palavra, junto com os louvores, com os cânticos espirituais, é necessário acrescentar o jejum.
quando se trata de um problema que permanente. Poxa, eu não estou vencendo esse problema, entra semana e sai semana e nada, entra mês e sai mês e nada. Aí a pessoa fica naquela coisa, é o tempo de Deus, o tempo de Deus, o tempo de Deus na minha vida. É verdade, existem situações que depende realmente do tempo de Deus, mas tem coisas que não é tempo de Deus não. Tem coisas que já era para você ter recebido. Mas está travado. E para destravar, você precisa ir para o jejum. Que nem Daniel. Daniel teve que ir para o jejum para poder obter do Senhor resposta. Então, se possível, jejua 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, tá bom? Do horário que você for dormir até o horário de meio-dia. E na oportunidade, prepara uma oferta voluntária. O nome já diz, oferta voluntária. É claro que você vai procurar oferecer para a causa do Senhor do quê? Do teu melhor. Jesus Cristo, ele merece o melhor. Por exemplo, Jesus, ele não está na terra no momento. Fisicamente, ele não está na terra. Ele está na pessoa do Espírito Santo. Mas Jesus Cristo, ele disse a respeito dos seus profetas e dos seus discípulos: aquele que te recebe, a mim me recebe. Aquele que te rejeita, a mim me rejeita. Jesus, por exemplo, ele disse assim: quando chegares numa cidade, né, se referindo aos seus discípulos, aos seus enviados, aos seus mensageiros, quando chegarem numa cidade, numa casa, se ali te receberem, ficai ali. E de tudo que eles te apresentarem, de tudo que eles derem ali para vocês vestir, comer, recebei de bom grado, porque digno é o obreiro do seu sustento, do seu salário. Aí Jesus Cristo, ele fala assim: mas se não te receberem, ao sair daquela casa, ao sair daquela cidade, batam, né? Jesus, ele fez assim, ó, batam, tira o pó da roupa, batam na roupa, para que vocês não venham levar nem sequer o pó daquela cidade, em testemunho contra aquela cidade. Porque aquela cidade ali, aquele povo ali, aquele povoado, aquelas pessoas ali não quiseram te receber. E aí Jesus, ele fala, né? Ele diz: melhor coisa é dar do que receber. Jesus Cristo, ele fala, por exemplo: se deres um copo de água fria a um profeta meu, receberás galardão, recompensa de profeta. Então, se você faz o mínimo pelo reino, o reino vai fazer por você, ainda que seja o mínimo. Ah, mas isso aí não é barganha? Bem, não é bem barganha. Jesus, ele fala: aquele que me serviu, o Pai honrará. É questão de honra. Dá honra quem merece honra. Se você faz pelo reino, o reino faz por você. Você está compreendendo essa explicação que eu estou te dando a respeito de oferta? A oferta, ela é voluntária. Porém, a palavra fala: não se apresenteis diante de mim de mãos vazias. A palavra fala: se deres um copo de água fria. Ou seja, se você fizer o mínimo. E Jesus, ele fala, né? Seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. É como eu sempre falo. Sempre quando eu vou falar sobre oferta, eu falo para as pessoas: se a pessoa ela não é fiel ao Senhor Jesus, contribuindo para o ministério de quem o representa aqui na terra, com o mínimo, será que essa pessoa ela vai ser fiel ao Senhor quando tiver muito? Em outras palavras, se a pessoa ela não contribui com R$1, quando ela tiver 100, ela vai contribuir? Não vai. Quando ela tiver 100, se ela não contribui com 100, se ela pode, né? Se ela pode, porque ninguém pode fazer aquilo que a sua mão não alcança, aonde a sua mão não alcança. A pessoa ela só pode fazer aquilo que está ao seu alcance. Então, se a pessoa ela pode fazer uma oferta de R$1 e ela não faz, a Bíblia fala o seguinte: aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Pastor, a pessoa ela é obrigada? Ela não é obrigada. Porém, eu estou aqui citando aqui passagens bíblicas que falam sobre oferta, sobre doação, sobre honrar a Deus, sobre honrar a sua causa, sobre honrar os seus representantes.
E a palavra fala, não se apresenteis diante de mim de mãos vazias. Eu, por exemplo, quando eu tenho oportunidade, eu vou em outras igrejas, não só para pregar, mas mesmo pregando ou não pregando. Quando eu vou nas outras igrejas, em ministérios, e até quando eu não tenho oportunidade de estar presencialmente, sabe o que eu faço? Eu oferto. Você sabia que eu oferto em outros ministérios? Tem pessoas que ofertam no meu ministério, existem pessoas que abençoam o meu ministério. E aí sabe o que eu faço? Eu abençoo ministérios que eu acompanho. Ministérios que eu acompanho. Mesmo ministérios que são à distância, eu abençoo. Mas por que eu abençoo? Porque quem abençoa é abençoado. Aliás, quem pode abençoar já está provando que já é abençoado. Quem abençoa está provando que já é abençoado. Quando você contribui, quando você doa qualquer coisa, você já está provando que você já é abençoado. Não é que você será abençoado. Você abençoa porque você já é abençoado. Porque você já tem sido abençoado. Então a palavra fala, né? Seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Se a pessoa ela contribui com 1, quando ela tiver 100, ela vai contribuir com 100. Se ela contribui com 100, quando ela tiver 1000, ela vai contribuir com 1000. Se ela contribui com 1000, quando ela tiver 10 mil, 100 mil, 1 milhão, ela vai contribuir. Por quê? Porque ela foi fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Então eu falo para as pessoas, ainda que seja R$1, já vai ajudar na minha passagem. Já vai ajudar na minha passagem para eu poder vir para o monte, que eu não tenho carro. E se eu tivesse carro, eu teria que pagar o quê? Pagar a gasolina. Pagar a gasolina. Pagar o mecânico para fazer uma vistoria, enfim, uma manutenção. Ou seja, tem gastos. Ministério tem gastos. Tem gente que fala assim, recebeste de graça, mas de graça dai. É verdade, é de graça. É de graça. Os dons é para serem usados de maneira gratuita. Eu não cobro para pregar, eu não cobro para fazer oração, mas eu peço. Peço o quê? Peço uma ajuda de custo, porque é bíblico. É bíblico você ajudar quem te abençoa espiritualmente. O próprio apóstolo Paulo, ele disse, se eu ministro a vocês coisas espirituais, por que não esperar de vós materiais? Então, se a pessoa ela é fiel no pouco, Deus vai colocar ela o quê? No muito. No muito. Lembrando que a Bíblia fala muito sobre oferta, não só no Velho Testamento, mas no Novo também. Quem pensa que no Novo Testamento não tem muitas passagens que falam sobre oferta? Tem. Tanto o Velho como o Novo Testamento se fala bastante sobre oferta, doação, sobre honrar a Deus. E por que existem muitas passagens que falam sobre isso? Sobre sacrifício, sobre oferta, sobre doações. Por quê? Porque a palavra diz, né? Aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. A oferta ou a contribuição é para a pessoa provar. No caso, é para Deus provar se a pessoa ela é avarenta ou não. Porque existe um demônio, né? Existe o demônio da avareza. E tem muitas pessoas que estão, infelizmente, sendo prisioneiras, estão sendo vítimas do demônio da avareza. A avareza é um demônio, é um espírito. É um espírito. Se a pessoa ela pode abençoar e ela não abençoa, agora, se ela não pode, é uma coisa. Agora, se ela pode, pastor, eu posso contribuir com R$1. Eu posso contribuir com 2. Eu posso contribuir com 5, com 10, com 20. Ou seja, se a pessoa ela pode, mas não faz, ela fica assim, ó, Deus não abençoa. Deus não abençoa uma pessoa dessa. Pelo contrário, a pessoa começa a ter prejuízo atrás de prejuízo. Mas por que a pessoa ela começa a ter prejuízo atrás de prejuízo? Por causa da avareza. E Jesus Cristo ele disse, não pode servir a 2 senhores, porque ou há de agradar a um, ou há de desagradar ao outro. Tem gente que fala assim, eu não gosto quando fala de oferta. Aí eu já falei o que eu vou falar aqui agora. Se não gosta que fale de oferta, então não goste que fale de Jesus.
Porque a maior oferta de Deus para a humanidade foi Jesus. Falar de oferta é falar de salvação, é falar de amor, é falar de ganhar almas, é falar de honrar ao Senhor. Não tem como separar honra de oferta. Não tem como separar amor pelas almas de oferta. Deus não vai mandar um anjo descer dos céus com uma maleta de dinheiro na mão para poder pagar as contas, para poder custear os gastos que um ministério tem. Então você que está me ouvindo, você que tem sido abençoada por esse ministério, por meio da ministração da palavra, por meio das intercessões, de maneira voluntária, não é de maneira obrigatória. Ah, pastor, mas às vezes parece que o senhor fala de um jeito como se eu fosse obrigado. Não, você não é obrigado. Porém, a mesma palavra que fala que a oferta é voluntária, fala também que nós não podemos nos apresentar diante de Deus o quê? De mãos vazias. A mesma palavra que diz que a oferta é voluntária também diz: se eu ministro a vocês coisas espirituais, por que não esperar as materiais? Por quê? Aí tem gente que fala assim: ah, eu vou ofertar no seu ministério. Sendo que eu falo para as pessoas, não precisa falar. Se tem para ofertar, oferte. Se não tem, Deus vai prover. Deus vai te dar recursos. E quando você tiver recursos para ofertar, quando você tiver semente, porque é Ele que dá a semente, tem gente que pensa assim: ah, o que eu tenho em mãos eu tenho porque eu conquistei, porque eu ralei, porque eu trabalhei. Não, conquistou, trabalhou, ralou, mas foi tudo por causa de Deus. Tudo é por causa de Deus. Não há nada que o homem receba que não venha do alto. A saúde, a disposição para trabalhar. Pessoa que trabalha por conta própria, aí, né, consegue ter bons lucros. Enfim, tudo é graça de Deus. Tudo é o favor de Deus para com o homem. Não há nada que o homem receba que não venha do alto. Então, se a pessoa ela tem, então que faça. Se ela não tem, que não faça, né? Então é isso, né? Já fazia um tempo que eu não comentava, né? Que eu não falava sobre questão de oferta, mas é como eu falei ainda agora. Se não gosta de ouvir sobre oferta, então não gosta de Jesus. Quem não gosta de ouvir falar sobre oferta, então não gosta de Jesus. Porque a maior oferta dada de Deus para o ser humano, para a humanidade, foi Jesus. Foi Jesus. Se a palavra fala tanto de oferta, fala tanto de contribuição, de doação, por que eu não vou falar? Aí tem gente que fica ofendida. Se a pessoa ela fica ofendida por falar de oferta, por falar de contribuição, então ela já está provando quem está na vida dela. Que é o espírito quê? O espírito de avareza. Então a palavra fala que nós não podemos ser avarentos. Não podemos ser avarentos. Pastor, mas eu não tenho nada. Peraí, como é que a pessoa lá não tem nada? Se ela está me assistindo pela rede social, se ela está usando a internet pelo celular, como é que ela não tem nada? Como é que ela não tem nem sequer R$1? Hoje eu até falei lá pelo WhatsApp para uma pessoa, falei: faz prova de Deus, faz prova da palavra dele. Não é da minha palavra, da palavra dele. Seja fiel no pouco. Tá bom, pastor. Pela chave Pix eu posso contribuir com R$1, então vou mandar R$1. É o que eu posso. É o que você pode. Aí o Senhor ele vai multiplicar de 1 por 100. Quanto é que é 1 vezes 100? R$100. De 1 por 30. Vai multiplicar de 1 por 30. De 1 por 60. De 1 por 100. Aí eu te pergunto, Jesus ele é mentiroso? Ou Jesus ele é a própria verdade? Ele disse, né? Eu sou a verdade. Então tudo que eu falo aqui, eu não falo nada de mim mesmo, mas falo daquilo que está escrito na palavra. Então você que pode, contribua, faz a sua oferta. Ó, pega aí, prepare o seu pedido de oração, coloca dentro do seu pedido de oração e apresenta a Deus. Meu Deus, não é para barganhar com o Senhor, não é para comprar bênçãos,
porque ninguém compra bênçãos que o Senhor tem para nos dar através do dinheiro, mas a tua palavra diz que o Senhor honra quem honra a tua causa aqui na terra. O teu filho Jesus Cristo, ele disse que quem honra um profeta dele é honrado, recebe galardão, recebe recompensa e recebe no tempo presente. Então, meu Deus, está aqui a minha oferta de gratidão, de adoração ao Senhor, para honrar a tua causa, para abençoar o ministério do teu servo. Porque quem recebe um profeta, recebe o Senhor Jesus. Quem despreza um profeta, despreza o Senhor Jesus. Jesus, ele disse, aquele que te recebe, a mim me recebe, aquele que te despreza, a mim me despreza. Então, Senhor, eu estou aqui com o mínimo, com o que eu tenho, é o que eu posso, o que eu posso. Se eu pudesse, eu faria mais, mas é o que eu posso. Então recebe de bom grado a minha oferta, recebe de bom grado a minha oferta, da qual eu estou nesse momento honrando. É para honrar o Senhor, é para honrar a tua causa, é para patrocinar a pregação do Evangelho, do teu ministério, do ministério do teu servo. Aí tu apresenta a Deus, fala com Deus. E aí Jesus, ele fala, e o teu pai que te vê em secreto, publicamente te recompensará. Aí eu termino aqui, né? Antes de orar pelos semeadores. Acreditar ou não acreditar no que está escrito e nas palavras do Senhor Jesus é uma escolha de cada um. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Tem fé? Faça. Não tem fé? Não acredito. Não... Enfim, não está testificando, não está confirmando, beleza. Agora, se está confirmando, se Deus confirma no teu coração, se realmente você tem um sentimento de gratidão, poxa, tem abençoado e muito a minha vida. As ministrações da palavra, as intercessões, depois que eu conheci esse ministério, a minha vida espiritual nunca mais foi a mesma. A minha vida tem sido transformada. Se você reconhece isso, então em gratidão a Jesus Cristo, em louvor a Deus, faça a sua oferta voluntária. Glória a Deus. Então eu vou estar terminando, mas antes de terminar, eu quero nesse momento orar pelos semeadores. Glória a Deus. E quando for 3 da manhã, com a permissão do Senhor, eu vou estar orando. Aliás, com a permissão do Senhor não, eu vou estar acordado. Às 3 horas da manhã eu vou estar orando por todos aqueles que solicitaram oração, tá bom? E por aqueles que já estão no propósito. Mas agora eu quero orar pelos semeadores. Meu Deus, abençoe a todos os semeadores, a todos aqueles que têm sido mantenedores desse ministério, que têm sido patrocinadores. O jogador de futebol, ele tem patrocínio. O cantor, o artista, há tantos aí que tem patrocínio. E quanto àqueles que pregam a tua palavra, uma dificuldade imensa. Grande é a dificuldade para se ter pessoas para patrocinar a pregação do Evangelho, para que vidas não se percam, para que o que está afastado se volte para o Senhor, se reconcilie com o Senhor, para que o que está fraco seja fortalecido, para que o não entregou a vida a Cristo se entregue. Então, meu Deus, eu te peço nesse momento, abençoa os semeadores do Deus vivo. Abençoe aqueles que o Senhor tem usado para serem mantenedores, para serem patrocinadores desse ministério. Faz os teus filhos serem cabeça, faz os teus filhos serem pessoas bem-sucedidas e prósperas, porque é isso que o Senhor promete para quem honra a tua causa. Eu não prego Satanás, eu não prego para me vangloriar, mas eu prego Jesus Cristo. Eu prego Jesus Cristo, eu prego o Evangelho. E o Evangelho que eu prego, meu Pai, tu sabes. E muita gente que me acompanha sabe, mas parece que finge que não sabe. Mas o Evangelho que eu prego é um Evangelho cristocêntrico. Eu falo de Jesus do começo ao fim. Do começo ao fim da live eu falo de Jesus. Falo que Ele cura, que Ele liberta,
que Ele quer salvar. Então, meu Deus, abençoe a todos os semeadores, abençoe todos aqueles, meu Pai, que têm sido mantenedores desse ministério. Abençoe o trabalho das mãos, abençoe, meu Pai, abrindo portas de emprego, fazendo com que os seus filhos venham quitar as suas dívidas. Faz eles serem cabeça, faz eles serem prósperos. Faz a tua bênção, da qual não acrescenta dores e que não traz desgosto, seja sobre a vida deles. Abençoa também aqueles que têm o desejo de se tornar semeadores desse ministério. Se eu estivesse pregando só para massagear o ego, eu acredito que já teria muitas pessoas contribuindo. Mas como aqui nesse ministério nós pregamos contra o pecado, para a pessoa abandonar o pecado, abandonar a prostituição, a bebedice, a vida dissoluta. Como aqui se prega um evangelho puro e genuíno, como os apóstolos pregaram, como Cristo pregou, porque Cristo ele disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Evangelho é isso, é pregar arrependimento para que haja salvação. Aqui nós pregamos a bênção, nós pregamos o milagre, nós pregamos portas abertas, prosperidade, mas acima de tudo nós pregamos salvação. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ganhar bênçãos, milagres, e no final perder a sua alma, perder a sua salvação? Então essa pessoa, meu Pai, que diz assim: eu me sinto grato pelas ministrações, pela palavra, eu quero ofertar, eu quero contribuir, eu quero me tornar um semeador, mas talvez essa pessoa não tenha recursos. Ainda que ela não tenha recursos nenhum, meu Pai, eu te peço nesse momento, faça essa pessoa ela ter nas suas mãos os recursos, faça com que ela venha receber da tua parte um milagre financeiro, e que quando chegar nas mãos dela, ainda que seja pouco, que ela seja fiel ao Senhor, que é o autor do milagre, é o Senhor que dá tudo o que o homem tem e o ser humano tem, porque não há nada que o homem tenha, que o ser humano tenha, que não venha das tuas mãos, que não venha do alto. Então eu peço pelos semeadores do Deus vivo, como também peço por esse que tem o desejo de se tornar semeador, de patrocinar esse ministério, de patrocinar a tua causa por meio desse ministério. Peço a bênção do Senhor sobre a vida de todos e já creio pela fé na resposta dessa oração, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Já tem aí quase o quê? 1h40, 1h30 de live. Pois bem, vou estar terminando e às 3 horas da manhã vou estar orando pela vida de todos, tá bom? Vou estar orando pela casa, pela família, por todas as áreas. 3 horas da manhã, daqui a pouco, 3 horas da manhã, estarei orando pela vida de todos, em nome de Jesus. Com a permissão do Senhor, estarei aqui a madrugada toda, orando, clamando, suplicando, pagando preço, como Jesus. Jesus passava a noite em oração, falando com o Pai, apresentando a vida dos discípulos, apresentando certamente a vida de todos que acompanhavam ali o seu ministério. E eu vou estar aqui também, na qualidade de profeta, como homem de Deus, pagando preço. Ainda que perseguido, ainda que caluniado, ainda que defamado, ainda que visto com maus olhos, mas fazer o que, né? Falaram mal de Jesus, perseguiram Jesus. Essas pessoas que perseguem, maltratam, falam mal, tem os olhos, né? Tem aquele olhar, né? Que nos olha com maus olhos. São pessoas dignas de pena. É como Jesus Cristo ele disse, né? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Tem gente que acha que está me fazendo mal. Tem gente que acha, aliás, até está me fazendo mal, né? Mas a pessoa me ataca, a pessoa me ofende, a pessoa me persegue, a pessoa me calunia, a pessoa me defama, a pessoa me vê com maus olhos, mas mal sabe essa pessoa a quem eu represento. E Jesus Cristo ele falou para Paulo, que se chamava Saulo: Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões.
Dura coisa é perseguir um representante de Jesus Cristo. Eu só falo de Jesus. Eu só falo dele. Se eu fosse um falso profeta, eu falaria só coisas para massagear o ego das pessoas. Só para massagear o ego das pessoas. Não falaria para que as pessoas se arrependessem, para que as pessoas se voltassem para Deus. Só iria falar aquilo que elas gostam de ouvir. E o falso profeta é assim, ele só fala o que as pessoas querem ouvir. Só aquilo que vai só massagear o seu ego. Mas não é o meu caso. Não é o meu caso. Antes convém agradar a Deus do que agradar aos homens. Mas você que me olha com bons olhos, você que tem discernimento da parte de Deus e reconhece que eu sou homem de Deus, que eu sou mensageiro do Senhor para a tua vida, que eu sou mensageiro do Senhor para essa geração má, corrupta, perversa, incrédula. Você que me reconhece como homem de Deus, eu louvo a Deus pela tua vida. Peço a você que você ore por mim, interceda por mim, peça ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus por mim, porque quando você ora, você intercede por um homem de Deus, por uma mulher de Deus, você é beneficiado, você é recompensado. Então fica combinado assim, tá bom? Eu oro por você e você ora por mim. Você pode orar por mim? A palavra de Deus diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. Quando Jó o quê? Orou pelos seus amigos. Então, você que pode, ora por mim, tá bom? Antes de você dormir. Combinado assim? Aliás, uma coisa que eu já não faço há um bom tempo. Eu vou fechar os olhos aqui por um instante e você me abençoa. Tá bom? Me abençoa, estende a sua mão, mas é para abençoar, tá? Para abençoar, só para abençoar. Então me abençoe. Glória a Deus, amém? Espero que você tenha falado aí palavras diante de Deus ao meu respeito. Que Deus abençoe o pastor Denison, que Deus o conserve, que Deus o dê força, que Deus continue com ele, que Deus guarde ele, guarde-os da sua casa. Se você falou essas palavras, ou palavras semelhantes a esta, me abençoando, eu glorifico a Deus pela tua vida, tá bom? Às 3 horas da manhã, com a permissão do Senhor, estarei orando. Se o Espírito Santo me der ordem, eu entro ao vivo. Se não, mesmo que eu não entre ao vivo às 3 da manhã, esteja certo, estarei orando pela tua vida, como também por todos da sua casa. Glória a Deus. Pois bem, vou estar terminando. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Declaramos com toda a nossa fé, amém e graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo, Ele é conosco. Por isto vamos em frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira, é a garantia da minha, da tua, da nossa vitória. Beijo no coração, um grande abraço. Fique na paz, fique firme, não se desvie, não deixe de estar em comunhão com Deus. Persevere em servir a Deus, em servir ao Senhor Jesus, pois quem servir ao Senhor até o fim será salvo. Glória a Deus. Amanhã, com a permissão do Senhor, estarei entrando ao vivo, tá bom? Entrando ao vivo. Se Deus permitir, amanhã eu entro ao vivo. Se não, só volto só
na segunda, mas eu creio que amanhã vai dar para eu fazer a live, tá bom? Vou estar orando, vou entrar ao vivo aqui para abençoar a vida de todos que acompanham o ministério. 13 da manhã, com a permissão do Senhor, estarei aqui orando, vou passar a noite aqui em oração e vou estar orando pela vida de todos em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe, te guarde e te ilumine. Graça e paz. Compartilhe esse vídeo com no mínimo 12 pessoas. Abençoe vidas e receba do Senhor Jesus o galardão e a recompensa de profeta. Tá bom? Até amanhã, até a próxima live com a permissão do Senhor, em nome de Jesus.